Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo. Iniciemos a leitura diária do Evangelho deste domingo, 23 de abril. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No contexto das aparições do ressuscitado, nesta oitava da Páscoa, devemos aprender a cultivar a esperança e superar as atitudes que esfriam o nosso coração e nos tornam murmuradores. Seguir Jesus e ver que tudo termina com a morte
é totalmente frustrante para aqueles discípulos. Fizeram um caminho de ida, esperando a glória, o reino, os privilégios, e agora fazem o caminho de volta, tristes, decepcionados, frustrados, sem esperança e ainda reclamando da vida. A presença de Deus pode ser percebida nos momentos difíceis da caminhada do povo no Antigo Testamento. E o mesmo acontece com os discípulos, na figura do ressuscitado, do Emanuel, do Deus conosco. As resistências humanas são dissolvidas ou quebradas na medida em que caminhamos com o ressuscitado e damos oportunidade a nós mesmos de abrir os ouvidos, de deixar que a palavra de Deus possa chegar ao nosso coração e lá substituir a frieza pelo calor. Disse o discípulo: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Senhor Jesus, na tua ressurreição, Deus está fazendo nova todas as coisas. Caminha conosco, Senhor. Cura as nossas cegueiras. Nos ajuda a compreender as Escrituras e que possamos acreditar em tua palavra. Nos ajude a amar e a servir aos que sofrem, com que foste solidário até a morte de cruz. Que pela participação na Santa Missa possamos renovar a nossa comunhão contigo e com os irmãos de nossas comunidades. Com eles, queremos carregar nossa cruz como os teus discípulos e discípulas, na esperança e na fé. Seja o teu nome santo e bendito, hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nesse terceiro domingo da Páscoa você seja abençoada também a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.